Shalom a todo o povo de Deus. Muito obrigada a todos que estão nos acompanhando nesse exato momento a partir do nosso canal do YouTube, que é Graça Divina TV. Muito obrigada a todos que estiveram ali do outro lado. E hoje, domingo, dia 6 de julho, estamos aqui à frente da Igreja Graça Divina, que é liderado pelo profeta Bem-vindo Jimmy. E o nosso tema de hoje é a sétima estrela, que temos como subtema a estrela da progenitura, parte F. Shalom peuple de Dieu, merci na batu nyonso o bazolanda biso partout dans le monde, de Kabinda à Kunene, na chaîne na biso ya YouTube, ya TikTok, ya Facebook, ya Grâce Divine TV. Lelo eza dimanche 6 juillet, toza liboso ya église ya Grâce Divine, o eza dirigé epai ya mokambi na biso, prophète Bem-vindo Jimmy. Thème na biso ya lelo eza toujours les 7 étoiles. Sous thème na biso ezali étoile ya naissance. E o ensinamento de hoje, amados, tem um nome que pode servir para a grandeza. E essa pessoa, quando estão ali colocando a grandeza, quando uma pessoa entra na grandeza, o seu nome também entra na grandeza. Quer dizer, ele vai ter grandes relações, vai servir por uma grandeza. Porque a grandeza é um passaporte para a progressão. Quando o seu nome é grande, você entra em contato com grandes relações, grandes pessoas, porque através dessa grandeza vai servir para a progressão, coisas grandes na sua vida. E tem 5 princípios aqui na Terra para que a pessoa possa ser grande. Isso pode ler no livro de Gênesis, capítulo 12, no seu versículo 2 a 3. Bien-aimé, enseignement na biso ya lelo ezolobela kombo. Kombo mpona moto aservir yango ezali ntango nzambe atiaka eloko moko ya monene kati ya motu, eza grandeur. Grandeur ezali clé monene na bavi na biso po grandeur epesaka ba relation ebele. Moto aza na grandeur azaka na ba relation ebele. Eza lokola moto aza na passeport, eza passe partout o epesaka progrès kati na bomoi na ye. Bien aimé, toza na mingi ya obakisa te bokoyoka baenseignement oyo eza baenseignement moko makasi totanga yango na mukanda ya Genèse 12 verset 2 a 3. E sem esquecer que teremos o sujeito de oração no dia de hoje, que o mês de julho, bem amado, é um mês que quem trabalha, o demônio que trabalha nesse mês chama-se Belzebul. Belzebul é ministro do diabo Satanás. Ele é o primeiro ministro do diabo. E cada segunda e sexta-feiras acontecem reuniões, bem dizer, culto que o mundo das trevas realiza em cada segunda e sexta-feira. E o que acontece nessas reuniões, bem amado, passa no deserto de Calaade. E outras reuniões têm passado na República Democrática do Congo, praticamente em Loja. E esse tipo de acontecimento, bem amado, ou esse tipo de missão tem de progresso antigo até no fim, que é sacrificar as almas que não têm Jesus Cristo. Bem amado, se você não tiver Jesus Cristo na sua vida, em cada reunião que tem realizado de segunda a sexta-feira, se você não tiver Cristo na sua vida, tem como sacrificar a tua alma, bem amado. E isso vamos ler no livro de Mateus, capítulo 12, no seu versículo 24. Bien-aimé, na prière na biso lelo ezolobela mingi makambu etali ba monde ya ténèbres. Bien-aimé, tant que tozolobela monde ya ténèbres, eza mpona kotombola diable te, eza mpona epesa biso connaissance oyo bango bazalaka nango mpona biso, mpona badétruire biso. Biso pe il faut tozala na connaissance na bango mpo toyeba kosambela, mpo todétruire, tobloke, ba mission na bango ya mabe kati na bomoi na biso. Balobeli biso mois ya juillet ezali na démon o a travaillaka uniquement na mois ya juillet, comme na ye Belzebul. Belzebul azali ministre ya monde ya ténèbres. Yende mutu asalaka ba réunion mardi,
lundi, mardi, vendredi ba réunion wana epasaka na Kalahali. Kalahali eza na désert ya Kalahali. Après so basali ba réunion wana bakendaka lisusu tina région moko eza na Congo démocratique na mboka batetela na Lodja. Bien aimé tozana minga oloba te bolanda ba enseignement na biso na prière po yeba ko détruire ba hôtel o eza na kati ya libota na yo pona olonga ba komba na yo spirituel. Tokotanga yango na mukanda ya Matthieu 12 verset 24. Sans plus tarder, tu recota na kati pona ozoba image, après tu ozongela bino pona conclure. Merci. Fiquem atentos, acompanhem o programa. O que não se falou aqui, vocês mesmos vão acompanhar a partir no decorrer do culto. Então vamos entrar lá dentro para recolhermos a informação, as imagens e depois voltaremos para concluirmos. Muito obrigado. Acerca da estrela. Concernant étoile de progeniture. E a progeniture. Essa estrela. Étoile oyo. Ninguém pensa que ele é mais, mas ele nasceu filho, aquele filho no mundo, para ser uma pessoa inútil. Mutu moko te tu mama moko te akanisaka bota mwana wana na monde azala mwana moko aza inutile. Amen. Amém. Ele nasceu filho, uma filha. Aboti mwana na mwasito ya mobali. Aquele filha não tem valor. Mwana ana sana valeur te. Não tem posição. Azana position te. Amém. Amém. Achei melhor aquele parente seja parente do mundo das trevas. Eza malam só que mobati ana zaya monde de ténèbres. Que do mundo das trevas. Por na monde de ténèbres. Ele pode sacrificar. A sacrifier a barriga dele. Mas de dia, mais na journée, ele vai precisar de pão para comer. Amém. Amém. Que comida de noite nunca vai vir de dia. Jamais nunca. Na journée. Amém. Amém. Toda noite ele come bem, bebe sangue de pessoa, ele está alegre. Mas quando vai chegar de dia, aquela festa, carne, todo bem eles têm, carro, prédio, e de noite, de dia, ele é pobre. Amém. Amém. De dia ele é pobre. Na journée sa pauvre. De dia na journée ele vai procurar pão. Azolukalipa. Ele vai procurar para comprar comida. Por asomba biloko. Para comprar arroz. Por asomba loso. Mas ele tem muito arroz de noite. Mais azana loso belé na butu. Ele tem muita carne de noite. Azana misuni belé na butu. Por que pode transferir aquele carne para vir de dia? Por nini te amema biloko na butu e na journée. Amém. Amém. Que muito parente parents belé hoje entrou na obra das trevas. Lelo bakoti na misala ténèbres. Nas trevas. Pona ténèbres. Sacrificou a sua barriga. A sacrifier libumu na ye. Outro vendeu a barriga dele. Jesus ateki libumu na ye. Filho dele não tem valor no mundo. Bana ne basana valeur te na monde. Filho estudou. Bana batangi. Filha bonita. Bana kitoko. Altura bem grande. Basana bataya pia. Fala bem português, inglês, francês. Langue belé. Kikongo. Baloba langue mas belé. Não tem nada. Mais basana eloko te. Por quê? Pona ne. Estrela dele. Étoile na bango. Foi vendida. Etekama. De noite. Na butu. Amém. 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 Quando vou explicar acerca dos 4 anjos que desceram aqui na África. Tango na ko expliquer concernant 4 anges au bakita aqui en Afrique. É onde vamos explicar como é estrela de pessoa pode vender estrela. Esse sika na ko expliquer ndenge ni bakoko teka étoile ya mutu. Amém. Amém. Agora, essa estrela estamos quase para terminar. Essa é quinta estrela, sim. É? Quinto, falta 2. É? Sim.
Estamos quase para terminar. Vamos terminar próximo domingo. Tozo que na suka poto silisa concernant étoile oya progéniture. Amen. Amen. Mas homem ou mulher que tem estrela. Moi si to mobali o azana étoile. Aqui na terra. Awana mabele. Nome dele. Kombo na ye. Vai ser grande. Ekozala monene. Amen. Amen. Nome dele. Kombo na ye. Vai ser grande. Ekozala monene. Amém, igreja. Amen. Como teu nome vai ser grande? Ndengeni kombo na yo ekozala monene. Deus prometi a Abraão. Nzambe a prometaki Abraham acerca da grandeza de nome. Concernant grandeur ya kombo. Amém, igreja. Amen. Ele conversou muito bem com Abraão. Asololaki malamu na Abraham acerca da grandeza de nome. Concernant grandeur ya kombo. Mas quando Deus estava conversando com Abraão, tango nzambe azali kosolola na Abraham, nome de Abraão não foi grande. Kombo Abraham ezalaki monene. Não foi grande. Ezalaki monene te. Amém. Amen. Foi normal. Ezalaki normal. Mas Deus recuperou Abraão. Nzambe azwaki Abraham na família de maldição. Na família malédiction. Na família que tinha obra das trevas. Na família oyo ezalaki na misala ténèbres. Amen. Amen. Ele pegou Abraão. Azwaki Abraham. Começou Abraão. Abandi na Abraham. Nova história. História ya sika. Amen. Amen. Pode ser uma família da bruxaria. E coisa obimi na família moko ya kindoki. A sua mãe e teu pai é bruxo. Papa na yo to mama na yo bazani bandoki. Vendeu vossa vida. Bateka vina bino. Mas Deus é Deus de misericórdia. Nzambe aza nzambe ya mawa. Na maneira que Deus costuma derramar cada dia misericórdia na nossa vida. Na ndenge nzambe asopaka chaque jour mawane na bavina biso. Ele pode recuperar você. Ako récupérer yo. Na mesma família das trevas. Na la même famille à ténèbres. Na mesma família de maldição. La même famille à malédiction. Família que não tem nada. Famille o eza na eloko te. Ele pode recuperar você. Nzambe ako récupérer yo. Para começar nova história. Pour abandoner une nouvelle histoire. Ele nunca vai continuar aquela história não. E jamais a continuer na histoire kala. Ele vai começar com uma nova história. A abandonar une nouvelle histoire. Aquela nova história. Nouvelle histoire. Só você. Yo. Com Deus acabou. Kaka yo na nzambe. Amém. Amém. Que Deus nunca vai conversar com duas pessoas. Pour nzambe jamais okosolana deux personnes na balana. Ele vai fazer duas famílias, vem. Bino mbale na famille ya. Deus quer começar com vocês. Nzambe ngai nzambe na lina banda na bino. Amanhã vai ser confusão amanhã. Lobi ekokota na confusão. Porque o homem tem fraqueza. Pour mutu azana faiblesse. O homem gosta da glória. Mutu alingaka gloire. Amém. Amém. Por isso Deus vai escolher só uma pessoa. Yango nzambe apona kaka mutu moko. Parece uma pessoa vem. Abengi mutu wana yaka. Vem agora. Yaka siku. Eu quero começar contigo. Ngana lingi na banda na yo. História nova. História sika. Na sua família. Na família yo. Amém. Amém. Na maneira ele chamou Abraão. Na ndenge abengaki Abraham. Ele chamou Abraão. Abengaki Abraham. Sai na sua casa de teu pai. Bimana ndako abapara na yo. Sai na tua nação. Bimana nação na yo. Eu Deus. Ngai nzambe. Quero te fazer. Na linha sala yo. Grande nação. Tem nome aqui na terra que Deus está vendo essa pessoa é grande aqui na terra. Esana bakombo musu awa na mabele. O nzambe azomona mutu o azamu nene awa na mabele. Amen. Sobola ndibe mikoto na prestige moko moto pela na combo na yo. Se tem acompanhado muito bem, temos dado sujeito que fogo acenda no seu nome. Ozotanga combo na partura ndinga mabe, combo na pela e moto. Aquele que está a citar o meu nome de uma má forma que meu nome acenda fogo. Todo aquele que tem sentado, reunir assim em meu nome, lá no mundo da bruxaria, logo quando ele começar a citar o meu nome, que fogo esquema. Amém. Amém. Nós queremos tirar segredo. Secreto. Escondeu.
oyo ebombama dentro do nome. kati na kombo. Amen. Amen. Que todo nome Po kombo nyonso não é igual. eza ndenge moko te. Amen. Amen. Abraham, Abraham com Abraham na Abraham não é igual. eza ndenge moko Mas te. pessoa Me bato é mesmo. baza le même. Mutu. Moto aza le même. Pessoa Moto é mesmo Abraham. aza ye moko. Amen. Amen. É mesmo Abraham. Eza Abraham Mas mais nome kombo na ye com pessoa na moto é diferente. eza différent. Amém, igreja. Amen. Muita gente está a orar, Bato ebele bazobondela mas mais nome dele bakombo na bango é longe eza mosika com a realidade dele. na barealité na bango. Amém. Amen. Você nunca lhe viu? nanomona te Você é filho de fulani. yo oza mwana motu boye. É? Você é filho dele, você é filho dele biológico, você carregou seu nome dele. Yo oza mwana est ce que oza mwana na ye biologique to ozwi ka kombo na ye ozomema. Não, eu sou filho dele próprio. Te nga vraiment naza mwana na ye Não, abi te. eu conheço filho dele, aquela pessoa. Nayebi motu wana malamu. Eu conheço filho dessa pessoa. Nayebi bana ya motu wana. Não é você. Yo te. É presa daquele filho. Présence ya bana na O ye nome daquela família kombo famille wana tem peso. eza po Mas você makasi. é assim por quê? Mais yo oza boye ndenge nini? Não, você nunca ouviu esse tipo de conversa? Nano oyoka te nano mona te. A pessoa duvida, não, você. Não. Você Mutazo não é dute dessa família. ke yo oza mwana motu kingani. É minha mãe, é que me nasceu, é meu pai. Não. Asa vraiment mama na nga papa na nga boti ngai. Ele é como é. Asa ndenge nini? Você começa a explicar, mas Obando explicar, sabe? mas ninguém vai acreditar. Me mutu te azondima yo. Porque a sua presença, Po présence na yo, sua presença, présence na yo não está cruzar ezobala na com te nome. na kombo. Amém. Amen. Amém, igreja. Amen. Quando presença Tango présence vai vestir corpo, elati Teu nzoto nome. na kombo na yo. amém. Amen. A partir dali, A partir ya wana porque teu nome po na kombo na yo vai chamar ekobenga grande relação, ba relation minene. grande relação. Ba relation minene. Igreja tem outra relação. Église eza na ba relation mosusu. Aquela pessoa nem te conhece, Bato mutu wana ayebi yo te. nunca contou contigo. Akutana na yo te. Mas quando sua primeira vez te olhou assim, Tango mbali boso ka akutani na yo, ele tinha vontade bamoka zwi volonté para te ajudar, pona sunga yo. tinha vontade Akomi bamoka para te abrir a porta. ya kofongolela Mas porte. você não fez nenhuma força. Mais yo sali effort moko te. Igreja, a Église. grandeza, Grandeur, a grandeza grandeur, é uma passaporte. eza ko passeport, Uma passaporte, eza passeport, esse passaporte, passeport oyo. que todo mundo sabe muito bem que é passaporte, Bato nyonso toyebi ke passeport com bilhete, na billet na document nacional. na document national Não é igual. eza ndenge moko te. Amém. Amen. Passaporte, Passeport pela viagem, eza mpona ba voyage, estrangeiro, viagem, grande viagem, ba voyage oyo eza international, ba voyage ya minene fora do país. libanda ya mboka. Mas bilhete Mais document só para national girar aqui no país. ezaka a mpona mboka. Amém. Amen. Amém. Amen. Significa que teu nome Elakisi ke kombo na yo pode servir amanhã ekoservir no lobi nível internacional. na niveau international. Tem nome que vai servir a nível internacional. Eza na bakombo oyo ekoservir lobi na niveau international. Tem não vai servir também nível nacional. Eza mpe na bakombo oyo ekoservir na niveau national. Como é nível internacional,
ndenge niveau international niveau national pena niveau national. Amen. Amen. Amen, Église. Amen. Significa Elakisi você yo foi no Dubai, ok na Dubai, foi na Tailândia, ok na Tailândia, você começou, fez contrato osali contrat com uma empresa, na entreprise moko pode ser na China. ou ok na Chine, Você não vai viajar mais, oko voyager lisute mas ele vai começar a mandar bango babandi kotindela yo contenteur do arroz, babandi kotindela biloko ba de marchandise fuba de bombom. ya ba masangu Amen. baloso. Mas naquele arroz vai escrever arroz Cristelle, ou arroz Priscila, arroz Fulani. Na basaki ya biloko oyo babanda kotindela oyo baotindela eya saki mena marke ya kombo na yo. Amen. Amen. Pessoa vai vir. Mtakoya Quer comprar arroz sabati agora, arroz Priscila. nazana posa na somba loso o ezo batebele bazo somba ngo loso na kombo ya Priscilla. Amen. Amen. Quer comprar arroz Dona Júlia. Na iko somba loso ya kombo ya Dona Julia. Amen, igreja. Amen. Significa Elakisi quando esse arroz sabate, tangu loso o batebele bazo somba yango até a pessoa vai começar a vir, bato babandi koya pessoa do Lufo, bato ya Louvre me vende 200 sacos, tekelanga 200 sac me vende 300 sacos. 300 sac Quando ele vai levar no Lufo, tangu amema ngo na Louvre para ir aonde? pone kende wapi No Congo. po kota na Ainsi Congo teu nome é nível nacional e internacional. kombo na yo na niveau ekomi national bien international. Ali no Congo já comer arroz Dona Júlia. Kuna na Congo bazolia loso na kombo ya Dona Julia. Amém. Amen. Também naquele saco de arroz você pode falar, coloca minha cara. Okoki po kolopa ke na loso wana nde bosala ngo na sac botie elongi na nga. Amém. Amen. Tudo você vai pedir, ele vai fazer. Nyonso oyo kosenga bango bakosala Que a grandeza tem peso. po grandeur eza na kilo Exato. epesaka. Tudo você vai dizer. Nyonso yo koloba Ele é chinês. bango basa ba Ele é chinois Tailândia. basa ba thaïlandais Mas ele vai te obedecer. me bakotosa yo Porque teu nome po kombo na yo pulou o nível nacional. esi esote na niveau national Já entrou no nível internacional. ekoti na niveau international. Amém. Amen. Est-ce que tout ça se comprend na bino? Estamos a compreender? Causa lá nível internacional, ezaka te o te os ambassadeur. Non, bolongo la pensée wana. Ter nível internacional não quer dizer que se você tem que ser embaixador, embaixatriz, os ministre, non. tem que ser ministro. É como ça o grand. Ils n'ont rien à voir na politique. Deus para te tornar grande não tem nada a ver com a política. Amém. Amém. A grandeza de Deus quando vai vir na tua vida, você não vai pensar. Grandeza ya Nzambe soki eye na bino yo kokanisa te. Mas aquilo que você tem guarda na parte de Deus, só a revelação divina de Deus. Mais oyo koki kobomba na part ya Nzambe ezaka révélation divine ya Nzambe. Uma visão de Deus na sua vida. Vision ya Nzambe na vida yo. A visão Por vision é amanhã. ezango te globi Então na realidade. ekomaka réalité. Mas como essa visão vai ser na realidade? Mais ndenge ni vision oyo ekokoma réalité. Visão vai ser na realidade sem nome. Est-ce que vision ekomaka réalité sans combo? Sem nome. Sans combo. Visão é na realidade sem uma relação. Vision ekomaka réalité sans relation moko. Como você vai sair daqui até para chegar na China para ter esse contrato? Ndenge ni yo kolongwa awa okende tina Chine po ozwa contrat Como oyo. você sair daqui até para ir no Dubai para fazer contrato do bassin, aquele roupa caro? Ndenge ni yo kolongwa awa okende na Dubai okende kosala contrat pona osomba mama puta cher. Amém. Amen. Deus tem vários sistemas. Nzambe aza na ba manière ebele. Pode operar na sua O vida. akoki kosala na vie na yo.
Amen. Amém. Agora, Sico. a grandeza tem 5 pontos. Grandeur est dans 5 points. Primeiro ponto. Premier point. Primeiro ponto. Premier point. Esse aqui é maneira africana. Essa manière africaine. Pior maneira africana negro. Ma bem makasi na Afrique noire. Você está vindo à igreja a essa hora. Combinou naquele dia para vir à igreja a essa hora. Não é. Amém. Amém. Está pregando a libertação, mas não está obedecendo mesmo. Como demônio vai dizer, oh, eu vou sair como ele próprio. Não está obedecendo Deus dele, eu vou sair com. Bandeco, mas me que, o bandeco, eu sofri. Em poucas coisas vocês, em pequenas coisas, pequenos detalhes, está a fazer com que vocês sofram. Estou a ver isso, vocês tipo, estão a me fazer sofrer. Parce mesmo na linha de prière. Mesmo na linha de oração. 7h30, muito foi a fazer, parce que na linha de prière, mas a igreja, muito é 11h30, 12h, na Lolendo. Mesmo na linha de oração, colocam um horário, vamos começar às 7h30. As pessoas têm que obedecer, mas vocês aqui não obedecem, cada um chega na hora que ele quiser, e quando chega, venha já com orgulho. Não, vocês estão priando muito bandido. Eu já não vou me esforçar nas vossas orações. Aprendem agora a obedecer a Deus. Se aprenderem a obedecer a Deus, verão o favor de Deus nas vossas vidas. São indisciplinados a Deus. São mal educados. E querem que Deus opere nas vossas vidas. Vai operar como? Se não estás a ouvir. Filho que não obedece seus pais, o que ele recebe na parte dos pais? Você tem problema, mas a mesma pessoa vem a hora que está chegando à igreja. Deus esteve aqui, operou, fez o que poderia, e você chega tarde e fica a me dar todo esse trabalho e começar a clamar o favor de Deus nas vossas vidas. A libertação não caminha desse jeito. Ele pensa que para se tornar grande, que pouco a como munene, tem que começar a ofender. For abandar com finga, pessoa grande. Pato e a menene. Amém. Amém. Para se tornar grande, tem que procurar uma polêmica. A criar polêmica. Procura um problema. A criar problema com a pessoa grande. Ele quer aproveitar o nome dele. Para usar o nome dele. Para utilizar como na vida dele. Esse é pensamento. Essa pensée negro. Noir. Pensamento pobre. Penser uma coisa pobre. Diabolique. Satanique. Amém. 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 Aí vai passar no TikTok. Fulano assim. Vai começar a ofender. Ofender pessoa grande. Espera ainda. Quando pessoa grande também vai responder, aí ele vai pegar sua mensagem daquela pessoa grande. Ele vai espalhar. A partir dali, ele está procurando sucesso. Les canabas réseaux sociaux abandi ko finga mutu o ayebani abandi ko finga então mutuana a ko répondre ye ya ko za message o ya mutuana a publier yango a profiter ce qu'on a komboana. Amen. Amen. Elle está procurando sucesso. Azoluka succès. Que nome de pastor tuna grande. Pokombo na eko mamune. Mas no caminho da ofensa. Menanzela ya ko finga. Só mentir. Na kokosa. Elle está procurando para falar nome de fulani. Mas no caminho para quando ofender pessoa. Fulani, ele é assim. Ele vai responder. Ele vai pegar a resposta dele. Vai começar a espalhar.
Après quoi, papa, t'es sous. Igreja, a grandeza não vem pela caminho de ofender pessoa, não. Yakozwa abandiko finga mutuana azabwe tang batu baroyoka polémique wana bamoni olobela mutu o ayebana batu bandiko kota na page na ko tala ye ko publier ko landa ye à partir ya wana tang mutana ko répondre ye azui message ya mutana a publier yango à la suite succès à travers ya mutuana. Amen. Amen. A grandeza nous vient ainsi. Grandeur et yakaboité. Amen, igreja. Amen. Majeur. Mais verdadeiro princípio, méthode. Véritable principe ton méthode. Se você quer se tornar grande, ce qui yo lingo comme munene. Tem que pegar. Faut o simbana. Tem que colar. Faut o kangama. Pessoa na moto. Grande. O asa munene. Amen. Amen. S'humilhar mikitisa à frente dele. Liboso na ye. Humildade. Komikitisa. Não é burrice. Esa kozobate. Humildade. Komikitisa. Não é fraqueza. Esa faiblesse. Mas humildade. Mais komikitisa. É uma méthode. Esa moko ba méthode. Deus ensemble. Deixou na nossa vida. Atiki na ba fina biso. Para conseguir. Pona tokoka. A grandeza amanhã. Ko sua grandeur lobi na ba fina biso. Nessa igreja hoje, na igreja lelo, ele saiu naquele numa igreja. A bimi na igreja moko. Pai dele tem nome. Papa nei asa na kombo. Ele vai começar a criar polêmica. Abandi ko créer ba polémique. Pregação de polêmica. Mateia ba polémique. Pregação de ofensa. Mateia ko finga. Amém. Amém. Ele saiu naquele pai dele. Abimi na igreja papa. Ele sai sozinho. Abimi ye moko. Ele vai sair. Tang abimi. Vai começar a fofocar. Abandi ko critiquer. Ko tonga. Para tirar também um bocado de pessoa. Po a zua batundambu ya igreja sika ya. Para seguir ele. Po balanda ye. Ele quer fazer dinheiro dele. Ye alinga sala mbongo na ye. Ele quer fazer sucesso. Alinga sala succès. Ele quer se tornar grande. Alinga koma munene. Mas no nome de pessoa. Mais na kombo ya batu. Não. Te. Abom não usou o nome de ninguém. Abom utiliser kombo mutu te. Abom não usou o nome de ninguém. A utiliser kombo mutu te. Abom com Deus falei que Abom fazer trocar um nome grande. Zambe alobena Abom na komisa kombo no munene. Abom começou a trabalhar. Abom abandi ko travailler. Abom trabalhou. A trabalhar aqui. Para a promessa de Deus. Pour na promessa Nzambe landa. Ele sacrificou. A sacrifier aqui. Ele trabalhou. A trabalhar aqui. Para seguir aquela promessa. Pour na kolanda promessa. Mas hoje não. Mais lelote. Hoje não. Lelote. Igreja tem que saber. Igreja foi eba. Todo sucesso. Succès nyoso. Toda glória. Gloire nyoso. Toda grandeza. Grandeur nyoso. Tem um segredo. Et ça m'a un secret. Tem um segredo. Et ça m'a secret moko. Até aquele mamãe que sabe cozinhar. Essa mamã wana ebi ko lamba bien. Se você também passar também grande para saber cozinhar. Só que por ngoko mamunene o yeba ko lamba mama. Procura conversar bem o mira para aquele mamã para te abrir o jogo. Luka omi kitisa osolo na mama na lamba kabie afongolela yoshi. Aquele mamã para te abrir o jogo. Afongolela yoshi. Como ele cozinha bem. Te alamba kamalam. Amém. Amen. Como ele cozinha bem. Ndenge ni alamba malam. A comida é mesmo. Biloko za le même. Todas as coisas vai meter na comida também vocês têm. Biloko nyoso oya chaka biloko yupo chaka ngo. Mas você vai usar a mesma comida. Yona ye bolambi biloko ndenge moko. A tua comida é triste até para comer triste. Me biloko na yo lambi pona kolia ngo kumawa. Mas a comida daquela mamá. Me biloko mama wana é muito doce. Esa kitoko makasi. Comida todo mundo gosta. Biloko batu nyoso basepelana. Tem um secreto. Esa na un secret. Lugar que você vai começar a ofender ele. Esika o finga ye. Comida dele. Biloko na ye. Ele coloca bucharia ali. Ataka kindoki. Comida dele. Biloko na ye. Ele coloca assim. Ataka boye. Água do morto. Mai ya oba sokola bibembe.
Amen. 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 Vous allez commencer à offender elle. Yo bandiko finga e. Pour que vous nous saviez cuisiner. Po yo yebi kolamba ta. T'es s'humilia. Fo mikitisa. Pas t'ajouter. Pona sunga yo. Maman t'as mis au cœur de m'apprendre. Mama nga pena lina ye kola. À savoir cuisiner. Ko yeba kolamba. Mais au mari Po mobali nanga. il disait tout d'ahora. Azoba ernioso. Quand nous visitons ta cuisinière. Soki voisine azolamba. Oh la chair de couper la visite. Bala sola biloko À bizu. tes maris Mobali kutu. ils ont lié. Mi comprenda. Servez Jali. Abi zona mbongo sombela masanga Mi kuna. comprenda gazo Jali. Sombela nga secret. Elle va vizinha. Ake voisine. Pega esse prato Zwa sanyo. Me manda também um bocado de comida. Chilanga ndamba biloko. Amen. 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 Que ele tá cheiro de comida dele. Kaka solo bima na biloko na ye. Talvez se aquele cheiro. Lemsi solo wana. Marido meteu prato d'arroz na mesa. At mobile atie sani ya loso na mesa. Ele tá comendo como é? Azolia ndeni. Pegou garfo. Azi fourchette do luto. Ayoki no sola biloko e bima wana lalie. Amen. Amen. Ele está comendo seguro aquele cheiro, aquela comida. Azolia azolanda solo wana biloko ezo bima wana. Amen. Amen. Mas se você não, Me yote a sua comida é problema. biloko na esa problème. Amanhã, Lobi complicação começou. complication bando. Esse oficial mesmo na mão com meu marido. Voisino abimana mbali na Esse ngai. oficial é suspeito. Asa suspect. Esse oficial tem bucharia. Asa na bondoki. Amen. Amen. Lugar que você vai arranjar problema, Esika oluka o créer Conversa problème. com ele, Solola na ye. vizinha. Voisine. Em nome de Jesus Cristo. Na kombo ya Yesu Kristo. Nós outros somos mulheres. Biso na ngano Eu toza também basi. quero prender. Na pena lina ye kola. Quero Na prender. lina ye kola. Amen. Amen. Muitos irmãos Bandeko bela basi. bengeleze, Wambo, Bata bengela. Biye, Wambu biye. casou com Bakongo. Babala na Bakongo. Casou com pessoa que fala Lingala. Na bato baloba mangala. Mas não quer prender Me baliko ye kola te. coisinha do outro. Cuisine to ya mutu Não wana. quer prender. Biloko bango baliaka. Ele cresceu Akoli com fungi de riso. na fufune makasi. Pode bater fungi de riso agora é teu casamento. Ye kola ko lamba fufu makasi pona ko batela libala na yo. Apone de cozinhar fumbwa. Ye kola ko lamba fumbwa. Apone de cozinhar aquele feijão que entra óleo de palma com óleo maná. Ye kola ko lamba madeso e kota mafuta mbila na. Amém. Amen. Aprende. Ye kola Você também. yope Bakongo, Lingala, você não sabe. Aprende a fazer bolo. yope mutamangala ye kola ko sala gato. Aprende também a fazer que calulu. Ye kola pe ko sala kalulun. Amém. Amen. Amém. Amém. A vida é assim. Vi essa bongo. Esse aqui tem conhecimento um bocado. Me ajuda também a ajudar. Oya sana connaissance ndambu ya ko sunga yo yopo sungie. Deixa conflito. Tika ba conflit. Deixa essa polêmica. Tika ba polémique oyo. Amém. Amém, igreja. Ele sucesso na vida. Todo sucesso na vida É um segredo. tem um segredo Coisa caixa na casa. que está escondido. Mesmo segredo a colamba. Mesmo o segredo da cozinha. Mesmo até comer bem. Mesmo escreve bem. Esse é segredo. Tem um segredo. Apanga comer bem. Para eu escrever E bem, funalanda boye. tenho que fazer assim. Nalanda balino malamu. Na coma calçaline. Escrever bem tudo. Para não sair fora das linhas. Amém. Amém. Ali eu sawana. E você está aí. Você vai critia moninga. Gosta da caligrafia dele? Eu começo simba, eu sou forte. Comece a esforçar a copiar a caligrafia dele. Amém, igreja. Amém. Segredo que eu recebi. Segredo para ter êxito Attachement. é você se apegar. Attachement. Se apega. Ritmo. Ruth, Só attachei a boa, attachei Naomi te. se não se apegasse com a Tu vai Noêmia, rit te. não poderíamos conhecer hoje a Ruth. Tu vai te. Não poderia ser conhecida. Exato kuta. É mentira. Tu vai rit. Poderíamos conhecer a Ruth. Vamos fazer a leitura em português. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo 16. Assim diz a palavra do Senhor.
Amém. Ruth, porém, respondeu: não insistas comigo que te deixe e que não mais te acompanhe. Onde fores, irei. Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Amém. Totangi mukanda ya Ruth 1 verset 16. Ruth répondit: ne me presse pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Amen. Amém. Tolandi maloba ya Richi oyo alobelaki mama bokilo na ye Naomi. Acompanhamos a palavra que a Ruth tinha dito na sua sogra Noêmia. Ezalaki attachement ya vérité. Era apego de verdade. Pe ya obéissance. A obediência. Pe ya kobanga Nzambe. E do temor de Deus. Eza neti ya biso na église ato. Não é conforme nós aqui na igreja. Attachement moko. Apego. Sans crainte. Sem crença. Sans obéissance. Sem obediência. Kenanka église. Vou na igreja. Kikaka. Vou. Kikaba sambelanga. Para orarem para mim. Amen. Amém. Muitos dos irmãos estão a sofrer. Não é a bruxaria. É vocês mesmos. São feiticeiros das vossas vidas. Para vos dizer a verdade. Vós sois feiticeiros das vossas vidas. Não é os bruxos. Amém. Amém. Porque as leis de se tornar grande nesse mundo, só temos dois caminhos: ou vai nos quimbandeiros, ou permaneça na presença de Deus. Quando vai no quimbandeiro, e esse quimbandeiro vai te dar de graça, toma grandeza, sucesso, fama, tudo de graça. Não vai te pedir nada. Vai te pedir quê? Para fazer o quê? Sacrifício. E mudaram de estilo. E mudaram de sistema. Tem alguns que falam: você tem que ficar mulher dele durante 1 mês ou 2 meses. Amém. Amém. Depois vai pedir para sacrificar a tua mãe, seu pai ou seu filho. Depois vai te pedir mais o dinheiro. Amém. Amém. Destruir seu corpo. Destruir a sua alma. E destruir mais a sua família. Amém. 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 Mas a Jesus Cristo, tudo isso não existe. Jesus quer de ti só a obediência. Obediência. A sua crença. Teme a Deus. Obedeça as suas leis. As leis da igreja. Obedeça a palavra de Deus. Coloque em prática. É que amanhã, quando vai fechar na terra, Deus também vai fazer o quê? Vai fechar para ti no céu. E você, essas leis não tem nada a ver contigo. Você quer ganhar vida na cabeça das pessoas. Acompanhando na fofoca, ofendendo pessoas. Ruth, o seu apego com a Noêmia era de humildade. Me disse aqui muito bem. Ruth répondit: ne me pressez pas de te laisser, de retourner loin de toi.
Où tu iras, côté ok, où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple. Ton Dieu sera mon Dieu. Est-ce que yonde ozawana nzambe otozo ko servira anzambe na yo? Será que você, conforme estamos aqui, Deus que nós temos servido aqui, será que é teu Deus? Anzambe na yo. É teu Deus também? Point d'interrogation. Ponto de interrogação. Yami bale. Segundo, Ndebo zo sangana. conforme temos congregado Est-ce que aqui, tu es peuple moko? será que somos o mesmo povo? Tu es peuple moko? Somos o mesmo povo? Point d'interrogation. Ponto de interrogação. Yami satu. Terceiro, Côté yo lalaka. onde você dorme? Nane bi côté yo lalaka. Eu sei, Pot to sangana yo nzambe moko. para termos o mesmo Deus. Est-ce que tu kutana ngana yo na monde spirituel nzambe? Será que nos encontramos no mundo espiritual de Deus? So tu prier etel. Vamos colocar a oração hora X. Yo lalaka na yo pongi. Você fica a dormir. Nyoto zo pesa programme ya église awa. Todo o programa da igreja que estamos Yo a dar, etel yo te. a ti não tem Yo nada a zo la ver. pongi. Você está a dormir Apo bike nzambe a grâce divina. e depois diz que Deus da graça divina, Na prophète bem-vindo. Deus do profeta bem-vindo, Sala puna vina ngai. opere na minha vida. Nzambe nini wana? Que tipo de Deus é Ba esse sala na vina que yo. vai operar na sua vida? Uza rebelle. Você que é rebelde, Rebelle. rebelde. Amen. Amém? Alozo zela. Está à A espera grande chose na vida. coisas grandes para vir na sua vida. Église bana 9h 8h30. A igreja começa às 8h30. Wana be 12h. Você vem 12 horas. E nesse 12 horas depois começa a olhar no relógio. Vai demorar. Amen. Amém. Nzambo tozo bondela. Deus que temos orado Ayebi yote. não te conhece. Parce que ba critère Porque os critérios d'attachement. de apego Il y a un homme de Dieu dans moi na ye. de homem de Deus com seu filho, Et pas na yesati. a ti não existe. Dans l'attachement. Olha o Il y a apego David et Jonathan. de Davi com Jonatas. Dans son attachement na yo awata. Olha agora seu apego. A forma que você tem se apegado. Amen. Amém. Ayozo se alobi. Está à espera amanhã? Kanga ozo okanga no ka yo moko. Nzamba kanga yo likolo te. Yo kanga ka yo moko. Fecha, você fecha aqui na terra. Você tem fechado aqui sozinho. E Deus não fecha para ti lá nos céus. Amen. Amém. Tere mato sambela. Levantemos, aplaudimos fortemente por esse ensinamento. Nalobeli ka premier principe. Só falei do primeiro princípio. Na osa continuité dimanche zoya. Vou dar sequência no próximo domingo. Arrependimento sincero C'est-à-dire que na crucifié nzoto. para crucificar esse corpo. Na crucifié nzoto. Para crucificar esse Na corpo. bima na posta ya nzoto. Para sair na vontade do Na bima corpo. ko avantager nzoto. Para sair, deixar de Mais avantajar na o corpo. crucifié nzoto. Para crucificar esse C'est corpo. nzoto. Esse corpo Deso manipuler ngai. que tem me Na manipulado voix ya mabe. nas más vozes. Ore bem, amada. Reino do Vencedor, Casa de Solução. como nanga Aristote, O meu nome é irmão Aristóteles. na eu testemunhei mulher na Nzambe a profeta bem-vindo, Vim testemunhar a grandeza de Deus do profeta bem-vindo o assali na vida nga. no que fez na minha vida. Nazala aqui na problema ya musala, Tinha problema de emprego, na bane ko vivre kaka na ba biscato ya mike, vivia sempre nos biscatos, alguns trabalhozinhos. na proposaka ndeko nanga sala na empresa muko na projeto, Tinha feito uma proposta ao meu irmão que trabalha numa empresa no projeto, mais ezu déjà temps amandai ko tsanga te me batu misusu abandai ko benda bango ko tsa bango ne nga ezala pena po a benda nga na empresa pasi wando sala.
Tinha passado muito tempo, ele não ligava para mim, não me chamava para me enquadrar na empresa, mas ele enquadrava outras pessoas. Dans le programme, il y a 3 jours, il y a prière, il y a veillée, prière et pessami. Então, depois do programa de 3 dias de vigília e oração, Na premier jour, dans là là qui na veillée, no primeiro dia da vigília, na zone, voltei para casa. na deuxième jour, No segundo dia, dans na sala qui ya rolala, dans na zone na sala qui ya rolala, depois da vigília, fui para casa, estava a dormir. na comprendre que te yemoko aí aqui, Não entendi. Ele veio, ala musa kinga, me acordou, aí bisinga que bongama kalamingi te na ozula musala. disse: se prepare, daqui a pouco vou arranjar um emprego para ti. Bon, ngape lokwa na bika que azalaka ni mutu moko dengo na pana kipa pena penate. Conforme eu conheço ele, não tem assim a importância daquilo que ele me disse. Na troisième jour, No terceiro dia da vigília, ndenge tosambela ki tosala ki prière na suka ke pa lobaki mutu na offrande na ya simbi a déclaré. conforme fizemos a última oração do terceiro dia da vigília, o homem de Deus disse: cada um segure seu envelope, declara. Na moko ya biloko onga na senga ki panzambe Numa das coisas que eu pedi a Deus, ezalaki musala que me desse emprego. tango na zongi na ndako Quando eu voltei para casa, abengenga lisusu me ligou de novo. ayebisinga ke nazokende otika ona empresa place nga nasalaka te me eza place mosusu eza oza okokoma principal oza lokola maître principal ya empresa wana. Disse: eu vou te acompanhar numa empresa, não onde eu trabalho, mas numa outra empresa, mas você vai ser mestre principal daquela empresa. Nakomaki wana Fui para lá. na premier jour nasalaki eloko te, No primeiro dia não fiz nada. na deuxième jour bapesi nga balekisaki nga na teste nasala No segundo dia passei no teste. soki vraiment naza na qualité ya kozala maître principal na empresa wana. Se tenho a qualidade para ser mestre principal daquela empresa. Nasalaki yango Passei no teste. lobi Ontem baprovaki mosala na nga foi aprovado o meu trabalho. baemprega nga Pesinga musala, me deram emprego. naza awa nakomi nazwi mosala oyo nakanaki te na 3 jours à prière. Consegui um trabalho que nem sequer pensei nesse 3 dias de vigília e oração. Yango nakomi nzambe Por isso é que eu agradeço a Deus da graça mpona divina, makambo ya minene nasali mpona nga. pelas coisas grandes que fez na minha vida. Merci. Casa dos Vencedores, Casa de solução. sou a irmã Lídia, Nga kombo na nga ser Lídia, eu vivo na rua F, no Palanca. Rua F, na fandi na rua F. vim agradecer a Deus Na que peça medicina nzamba graça divina. por Ele ter feito algo na minha vida. Na o asali na bomoi na nga. No dia de ontem, Na journée a lobby, fomos ao hospital tokende na hospital, porque a criança estava incomodada. po na mwana nga zaki kobela. Estava com problema de respiração. Azaki na problema ya respiration. Quando voltamos, Tango tozonga aqui, depois ao dormirmos, après tolali, eu não dei conta, mas minha mãe me acordou, a criança já estava morta. nga na azaki akolala, mama na nga la musinga mwana azalaki Morta. morta, Morto, já estava morto. que azaki akokufa. Depois fizemos oração, ligamos no pastor. Tosala aqui prière, to bengi pasteur. O pastor orou mesmo muito pelo meu filho, orou To muito. bondela aqui vraiment mingi pona mwana na nga. Depois a criança começou a respirar. Mbala moko mwana azongi ko respirer. É por isso que eu vim aqui agradecer ao Pai. Yango na koke kozala ingrate na pesi medicina nzambe ya prophète bienvenu. Pela oração que fez Na também. prière o asalaki na vie ya mwana na nga. E já não, o
volta das 2 horas, já era muito tarde para ligar no pai, mas ele atendeu-nos e orou por nós, é por isso que fui passar testemunhar a Deus. Exala que deixa bater e se rezar que retar uma casa mesmo. Sal na nzambe atika kabana na ete ayamba que biso pe a sala que prière na via moana. Obrigado, pai. Merci papa. Espera ainda. Lídia. Filho já estava morto. Sim. É? Sim. Abi moana abandé ko respirer o susu pe. Vem no governo Chantal. Bom dia, família. Estou com angina, não estou conseguindo. Estou sentindo mal. Mwana alali, biso to uti no hospital toye, to lali. Na mona kaka ngana salaki ako. Mina zako lala, tipo na de mwana zobela na saka na via prière. Eu não estava a dormir conforme mama na eba pesi molimo ya kolala, na biso ki alali. Ngasi kona za yako fana nazo same na mona ka mwana lamuki amibwaki na mbeto amibwaki na mir. Eu estava a dormir, a criança e a minha filha lhe deram sono profundo que ela estava a dormir, não estava a saber de nada. Vi o bebê onde ele estava a dormir, se atirou ao lado da parede. Après ngana zui mwana tangu na zui mwana za deja kolemba, akome deja malili. Akomi penja mwana maboko penja komi akomi penja muta kokufa. Quando segurei a criança estava fria, já não estava a respirar. Tentei levantar a mão da criança, baixava a mão. Ngasi kotangu na simbi mwana na ebisi nzambe koyoki sanga sonite. Quando segurei a criança disse: Deus não me faz envergonhar. O mama na epe tangu azalaki bebê na age oya kufa pe. A mãe dele, quando tinha essa bebê, também chegou de falecer. A mãe também, quando era pequena, também tinha acontecido a mesma situação e ela foi acordar num dos hospitais. Na igreja do combate espiritual. Na bandico bonde na nobinzambe na ko kisanga soni te pona nini après na ABC Lídia chamete so adianta so. Depois comecei a dizer a Deus: não me fazem envergonhar nesta situação. Pedi na minha filha para pedir minutos a Unitel, adianta só. A bandiga na bengi pastor ligou no homem de Deus. Sterpe nzambe kamuta sala tipo na ebiteso que passa meto Mônica passe umela tanto to sali tenini pastor andimi. Logo quando nós ligamos no homem de Deus, diretamente atendeu. Ayoki biso tozo bonde ayebisinga mama Chantal ko paniquete nzamba zana bino. Quando vimos, nós estávamos em oração, disse: Mamãe Chantal, não entre em pânico, Deus está convosco. Pai abaniko bonde la mama sernanga pai bonde li makas après to na Mônica mwana abandiko lela. Glória a Deus. Depois das declarações fortes do homem de Deus. Shalom. Meu nome é Mamalina. Como na Mamalina? Vivo no Calemba 2. Na Fandina Calemba 2. Vi testemunhar a grandeza de Deus. Neko temane moni na Nzambe a graça divina. Por tudo que Ele está fazendo na minha vida. Na nyonso o azosala na bomoi nanga. E vira de meus filhos também. Pena via bana nanga. Vi testemunhar o problema que eu me passei semana passada. Eu témoigner concernant a situação na Lequissa aqui na semana passée. Assim que nós tivemos na oração. Tanto aqui na prière. Temos uma oração de 3 dias. Estou aqui na prière il y a 3 jours. Eu acompanhei essas orações. Na lamba que formava a prière nanga. Mas também o inimigo que se levantou mesmo assim aqui mesmo quando estava a orar. Ba inimigo nanga batele maki vraiment. A Beatriz quando caiu. Mwana nanga tango akwe aqui. Já não estava mais levantar. Abandei com telemate. Quando chegamos em casa. Tango tocou aqui na ndaku. Já piorou mesmo a situação. E como aqui bem maca situação aí. Aquilo é correr tipo maluca. Abandei com que malucura mutazuili boma.
Eu disse, meu Deus, eu fiquei na igreja 3 dias. Isso é que é na minha vida mais. Nabandi koloba nzambe ngam noti kolekisa veia 3 jours nini susu ezosalama na vie. Se essa grávida que estava com ele já passou, não estava mais com esse problema. Problème o azaki nango esilaki azalaki suna problème ote. Eu fiquei mesmo sem a cabeça. Na esse problème o situação etongisaki nga. Liguei no pai. Nabengaki mosali na nzambe. Pai disse, não, mamãe, venho amanhã na oração. Alobe na ngai yaka lobi na kilt na prayer. Então ficamos toda aquela noite sem dormir. Butu wana tolekisaki yango bongo sans kolala. Mas a oração que estávamos a fazer, na prayer tobande kosala. De manhã se calmou. Na tongo azwaki kimia. Pegamos de tarde e viemos na igreja. Pe na pouco nango toyaki prayer. Quando chegamos aqui na igreja também gravou de novo. Tanto como aqui na igreja, como aqui sou grave. Aqui também foi mesmo grave. Exala que foi mais grave. Ele lutar. Kobunda. E aí pai levantou, orou para mim, orou para ela. Mosala nzamba bondele pona ngape pona ye. Grande libertação. Alekena delivrance makasi. Quando voltamos em casa, tanto zonge na ndaku, já não caiu mais. Apoia aquele sote. Isso é que eu estou a agradecer Deus. Yango na leki na ko pesa nzambe merci. Obrigado, pai. Merci, papa. Zambazo lokumu bokoko zonga podem voltar, mãe. Casa de solução. Eu sou a irmã Luísa e vivo no bairro da Sapu. Nga kombona nga ser Luísa na fandina Sapu. E vim testemunhar a grandeza que Deus fez na minha vida. Na eko temoane monene nzambe a graça divina o asali na bomo inanga. Hoje a Thalita tá mais um ano de vida. Lelo mwana nga Thalita akokisimbula. E amanhã a Axa completa um ano mais de vida. Lobi mwana nanga mususu Axa zo completer ele susumbula. E dia 27 a Isaura completa mais um ano de vida. Pele 27 mususu wana susa rosala mbula. Esse motivo que vim agradecer a Deus. Yangwana essa motivo na ko pesa nzambe merci. Obrigado. Merci Nzambe. Muito obrigada a todos que estiveram ali do outro lado a nos acompanhar a partir do nosso canal do YouTube, que é Graça Divina TV. Agradecemos imenso pela vossa presença, audiência de acompanhar o culto do início até o fim. Ao decorrer do culto, vocês todos ouviram de tudo que o homem de Deus disse aqui sobre o nome. O nome tem a grandeza está dentro do nome, bem amado. Para você ser grande, o teu nome, com a sua grandeza, com aquilo que Deus colocou na sua vida, tem que se casar, tem que se acasalar para você se tornar grande. E o homem de Deus, falou de um ponto muito forte, que é sobre como os métodos das pessoas usam para se tornar grande a nível mundial, mas não são bons métodos. Alguns usam polêmicas, usam crítica do nome de alguém que já é grande para poder se aproveitar dessa pessoa para ele se tornar grande. Bem amado, isso não é bom jeito, bem amado, porque Deus, quando chamou Abraão, ele disse que farei o teu nome grande. Deus vai fazer o teu nome grande se você se juntar com a aliança desse Deus, bem amado. Por isso não usa método errado, não usa de uma forma negativa para você se tornar grande, porque a grandeza está dentro de nós. A todos que são verdadeiros cristãos, a grandeza está na sua vida. Agradecemos pela vossa presença e nos encontremos até a próxima edição. Obrigada. Shalom encore peuple de Dieu, merci na batunyo so balandi enseignement na biso matin na biso. Prophète Benvindu alobel biso lelo concernant Kombo. Kombo eza adresse ya mutu. Kombo epesaka mutu grandeur. Tango mutu aza na grandeur, batu mingi pona Kombo na emata, balukaka mingi kosala polémique na mutu oyo aza supérieur à sa koka avant sa vie na ye. Tango ya olinga abandi ko pesa benjir inutile, abandi ko critiquer ye. Babiloko wana na vie spirituelle ya bonzambe eza malamu te. Luka osala Kombo na oza pe na grandeur na yo. Po nzambe apesaka grâce
na mutu nyonso alingi kolinga te ozala nsima ya mutu mpo ozwa grandeur ozwa grâce ozwa succès wana eza babiloko moko nzambe osepela na yo te oza limité kala mingi te tokokutana na émission na biso oyo tomesana kosala na mosami na nzambe. À bientôt.